Pessoal, peraí. Não, gente, é vocês sentarem um pouquinho mais para estudar, pelo amor. E a prova. Peraí. Não. Tá muito Carla, você não é parâmetro. Você tem um problemazinho mesmo. Negócio de TDAH, de autismo, um monte de coisa que ela tem. Ela tem um monte de CID, essa moça. Ela não serve. O nome dela é o próprio CID, ó. Ela tem muito CID, essa moça. Olha só, ajuda a gente, por favor. Ó, eu olhei assim, gente, a prova tá fácil. Esse que é o pior de tudo. Fácil, pouco assunto, naquele pouquinho. Como é que vocês se perderam? Você tá entendendo? Não, sério mesmo. Prova muito tranquila. A do Durão aqui que é isso. Ave Maria, tá bem assim. É um assunto só, bem básica. A nossa, nem anticoncepcional tem o que tinha, sabe? A menorréia é chatinha mesmo, mas eu botei o básico, que foi o que a gente colocou aqui, a mesma coisa. Então eu acho que faltou estudar. Eu acho assim, nós estamos melhorando, então a gente já sabe, eu vou relaxar um pouco. O problema é que vocês deram uma relaxada. Eu achei. Muito? Não, tem umas coisas, sabe? Não. Tem muita gente respondendo tudo muito bem. A maioria foi muito bem. Com nota muito boa, que está sabendo. Que estudou, mas assim, o restante acho que não deu estudada. Entendeu? Né? Oi? Outra coisa, ambulatório. Quem perde ambulatório não vai ganhar um ponto. Vocês sabem disso, né? Porque tem uma galera aí que não foi. Então não conte com esse um ponto. Lição, vamos lá, deixa eu acordar logo aqui. Não, gente, isso não existe trabalho. O que existe é uma prova. Professor, então faz uma outra prova pra gente. Bom dia, né? Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Olha só. Professor, faz uma outra aí. Eu vi, é sério, no meu cérebro ainda tá. Eu tava dormindo e fui acordado assim, dormindo, no meio de toda. Vamos lá. Deixa, depois a gente conversa. Olha só. A tarde é horrível, né? Pra vocês assistir a aula também não deve ser bom, não. Olha só. Agora aquele ali foi uma falta de sorte sua, né? Pra acabar. Olha só. Seguinte. Tá. Vamos aproveitar. Gente, não tem um pincelzinho melhor não? Por favor, tem? Cadê o café? Quem tá aqui, hein? Trabalho de um bom Bom. Tudo bom? Da Marielza. Nossa, é muito bonita, né? Tá, olha só. Depois eu quero que você faça um desenho meu de cabelo que eu faço. Você consegue fazer o cabelo? Você olha meu rosto, se vê como você com cabelo, você entendeu? Ai, meu Deus, olha a aqui. Mas tá bem. Eu ia colocar vai na cavada, bota Se ela namora, me dá um copo, um café, quer que o negócio, né, Chico? Não, vamos lá. Lavínia, tu é prima da Sapa, né? Sou, e ela tá perguntando como é que eu vou, se eu preciso de ajuda. Eu falei pra ela que eu preciso de uma ressuscitação. Tem como ressuscitar alguém? Olha só, vamos lá. Você vai estudar. E esse namorinho seu, você que. Cadê ela? A mãe vai lá pegar. Ela saiu? Foi terminar o namoro. Não foi? Alguém perdeu um pedaço do sapato aí. É o teu, minha filha? É o seu sapato? Não? Olha só. Hoje amanhã só é. Olha só, pessoal, bora Vinícius. Bora, acho que agora precisa. Olha aí, agora precisa, você tá vendo, ó? Ele estudou muito, né, na N3, esse rapaz aí. Teve tentando de cortar cabelo, de selecionar modelos de cabelo e cortar esse aí, ó. Então vamos lá. Pessoal, olha só. Diabetes gestacional, tá ok?
Vamos ver um assunto mais tranquilo hoje, que amanhã a gente vê o mais chatinho, tá? Chatinho não, mais gostosinho, olha só. Olha só, diabetes gestacional. Vocês já viram endócrino, né? Então vocês já viram antes, não é isso? Então vamos lembrar um pouquinho. Assim, o diabetes, sem ser gestante, é o que, pessoal, na verdade? Vamos lá, o diabetes é o que? Olha só, né? A insulina, ela é um hormônio, né? Produzida... Eu vou bem rápido, porque vocês já viram. Se fosse a turma que não tinha visto, eu ia falar mais um pouco, né? Você vai lembrar, então, né? O pâncreas produz a insulina, não é isso? Né? Aquelas células beta, né? Produzem a insulina. A insulina, né, Elga, ela é um hormônio importante, por quê? Porque é ela quem vai carregar, né? Ela quem vai transportar o que? A glicose que está no sangue, não é isso? Né? Vai transportar a glicose para a célula usar como fonte de energia, não é isso? Não é essa a ideia? Ó, o diabetes, ele tem algo com a insulina, correto? Né? Por exemplo, a gente tem um diabetes tipo 1, não é? Como é que é o tipo 1? O tipo 1 é uma dificuldade que o pâncreas tem para produzir insulina, não é isso? Não é basicamente isso? Se o pâncreas não produz insulina, ou doença autoimune, né? Se ele não produz insulina, eu não vou ter como estar transportando a glicose para dentro, né? Então a glicemia, né, a glicose no sangue vai ficar muito elevada, não é assim? Isso é basicamente o tipo 1. A gente sabe que o tipo 1 é mais em paciente jovem, não é? E não tem muito a ver com genética, ou tem? Não, qual que tem mais a ver com genética? O 2, né? Então o 1 ele não é tão... Às vezes a família inteira, ninguém é diabético, aparece um tipo 1, não é assim? Né? Então ele não tem assim aquele... Não, o 2 é mais genético, não é não? O 2 é ambiental. Um é a obesidade. Tá. É o contrário, né? Não, é um diabetes gestacional. Isso aí é São Paulo 2. Não sei se ele tem. Olha só. Já o tipo 2, ele tem muito a ver com ambiental, né? Assim, obesidade, concorda? Né? Mas também tem os fatores de risco, né? Na familiar, concorda? O diabetes tipo 2. No diabetes tipo 2, a princípio, a insulina ela tem uma resistência, né? Eu tenho uma dificuldade, né? Isso ela tem uma dificuldade de agir. Bacana, tudo bem. E o diagnóstico do diabetes, como é que é feito? Mudou alguma coisa? Como é que é o diagnóstico? É uma glicemia de jejum maior do que quanto? Maior do que 126, não é isso? Né? É uma glicemia maior do que 126, não é isso? A de jejum. Ou então, o quê? A glicada sozinha já dá diagnóstico, já? Não. Ou pode ser a glicemia ao acaso. Uma glicemia ao acaso, maior que 200, com sintoma, né? Polaciúria, não é isso? Que polaciúria? Poliúria, né? Os 4P. 5P, né não? Polidipsia, polifagia, poliúria e perda de peso. Perda de peso. Eu aprendi que era 5, né? Bacana, perda de PP. Tudo bem? É assim o diagnóstico? Bacana. Então o que a gente vai ver hoje é um diabetes diferente, tá? É o diabetes na gestação. Então olha só. Tem mulheres que não são diabéticas, tudo bem? Tem mulheres que não são diabéticas de jeito nenhum, mas durante a gestação adquirem diabetes. E após o término da gestação, ou esse diabetes continua, tudo bem, o diabetes gosta do corpo dela, ele continua, ou acabou a gestação, esse diabetes some. Entendeu? Então, é um diabetes que surge na gestação, tudo bem? Que surge.
que é o que a gente chama de diabetes gestacional. Beleza? Como é que seria isso? Vamos procurar entender. Olha só. Gente, presta bem atenção, tudo bem? Que é uma coisa fácil que dá pra gente entender logo, tá? Presta bem atenção. A gestação, à medida que o tempo passa, tá? A gente sabe que esse feto, o feto, ele vai precisando cada vez mais de nutrientes, não é isso? E um deles é a glicose, né? Que a glicose vai ser importante para o cérebro dele, para o crescimento dele, para a energia que ele vai gastar, tudo bem? Então, esse feto precisa de glicose. Essa glicose vem de onde? Da mãe, tudo bem? A glicose vem da mãe. Então, a mãe passa a glicose para a placenta. A glicose passa facilmente, facilitada, né, que a gente chama, né? Passa por difusão facilitada pela placenta e chega facilmente no feto, tudo bem? A glicose não tem dificuldade para chegar lá, tá? E o feto precisa de glicose, precisa. E essa glicose, quem vai fornecer, né, ó, é a própria da mãe, que chega lá na placenta e vem para cá, beleza? Quanto mais tempo quanto mais a gestação vai evoluindo, mais o feto cresce e mais glicose ele vai precisar. Todo mundo concorda com isso? No final da gestação, o bebê utiliza muita glicose, muita. Entendeu? A cada tempo que passa, ele vai usando cada vez mais glicose. Tudo bem? Então, que confusão. E aí, como é que fica essa mãe, concorda? Que a mãe também utiliza glicose. Entenderam? Tá? E o feto vai precisando cada vez mais de glicose, cada vez mais. Então, sabe o que acontece? Olha, é muito interessante, é muito. Vamos lá. Vocês concordam que no final da gestação, a mãe tem mais dificuldade em usar a glicose? Sim ou não? Do total de glicose, a mãe vai usando cada vez menos, concorda? Porque muita glicose está indo para o feto. Mas a mãe também precisa de energia, não precisa? Ela precisa de energia, tá? Então, olha aqui como é que é a natureza. O que a natureza faz? A placenta, ela joga na circulação da mãe, logo no início da gestação, joga na circulação da mãe substâncias que vão fazer o seguinte, tipo assim, a placenta fala para a mãe, olha, eu quero glicose. Esse feto vai precisar de glicose, eu quero glicose. Aí ele disse, mas como é que essa mãe vai disponibilizar a glicose para ele? Entenderam? Como? Ela faz assim, já sei. A placenta faz assim, joga na circulação da mãe hormônios contra o quê? Insulínicos, entenderam? Então essa é a ideia. Então a placenta joga na circulação da mãe hormônios contra insulínicos, ou seja, para não deixar a insulina da mãe funcionar bem, entenderam? Tá? Ora, se a insulina da mãe não funcionar bem, vai ou não vai sobrar glicose? Vai, porque a mãe não consegue usar toda a glicose e vai começar a sobrar glicose para o bebê. Entenderam qual é a ideia? Então, a ideia é essa. A placenta joga na circulação hormônios contra-insulínicos, tudo bem? Na circulação da mãe. Quanto mais tempo vai passando a gestação, vai sendo liberado mais hormônios contra-insulínicos ou menos hormônios contra-insulínicos? Mais. Ficou claro isso? À medida que a gestação vai andando, mais glicose precisa o bebê. Então, mais hormônios contra-insulínicos são lançados na circulação dessa mãe. Tudo bem? Aí ela passa a usar cada vez menos o quê? A glicose. Por quê? Porque eu estou tendo muita resistência. Então, a mãe vai ter dificuldade para usar a glicose. Ok? Mas, então vocês concordam que no final da gestação, a mãe vai ter mais dificuldade de usar a glicose? Mas ela precisa de fonte de energia, não precisa? Tá? Pois então é o seguinte, esses hormônios, logo no início da gestação, eles estimulam a mãe a armazenar o quê? Lipídios. Entenderam? A armazenar lipídios.
Então existe um anabolismo, tudo bem, materno, tá? Ela começa a armazenar lipídios. Para quê, pessoal? No final da gestação, esses lipídios que a mãe armazenou durante aqueles 6 primeiros meses, não tem? Ó, os lipídios que a mãe vem armazenando vão ser a principal fonte de quê? De energia que a mãe utiliza, tudo bem? Ela vai fazer o catabolismo desses lipídios que ela armazenou. Entenderam? Então, no final da gestação, principalmente no último trimestre, não tem? A principal fonte de energia materna não é a glicose, vocês concordam? Ela não consegue usar muita glicose. Por quê? Porque a placenta está lançando na circulação dessa mãe muito hormônio contra insulínico. Então ela tem dificuldade em usar a glicose, correto? Tá? Então ela vai acabar usando os lipídios que ela armazenou durante o início da gestação. Entenderam? Tá? Então não esqueçam disso. No início da gestação, como é que é o mecanismo dos lipídios na gestação? Na primeira metade da gestação existe um anabolismo, concorda? É isso? Né? Ela armazena lipídios. Né? E no final da gestação eu tenho um catabolismo de lipídios. Não tem muito sentido vocês dosarem lipídios em gestantes, vocês concordam? Eles vão encontrar tudo alterado, vocês concordam? Lá em cima. E vão achar que a mulher está com... Entenderam? Mas isso é fisiológico, tudo bem? Então, o lipidograma da mulher gestante está lá em cima, concorda? Mas isso é normal. Tudo bem? Porque ela armazena para depois usar como fonte de energia. Tudo bem? Vamos lá. Então, numa gestação, vamos lá, a mulher está grávida. Está grávida, os hormônios contra-insulínicos estão sendo lançados. O principal hormônio contra-insulínico é o hormônio lactogênio placentário. O principal deles, tudo bem? Vai ser o mais potente. Esse hormônio lactogênio placentário, ele é muito contra-insulínico. Mas a maioria deles são, não é só o HPL, que é o próprio cortisol, não tem? O cortisol, a progesterona, o estrogênio, a maioria, o estriol no caso, né? A estriol que a placenta produz, a maioria são contra-insulínicos. Sendo que o mais potente deles é o HLP. Ok? Esse HLP é ele quem sinaliza a gestante ao quê? A acumular o quê? Lipídios, tudo bem? Acumule lipídios, tá certo? Na primeira fase, tá? Que eu vou aumentar essa resistência à insulina. Bacana? Então daí dá para entender, por exemplo, que uma grávida não pode ficar sem gordura na alimentação. Vocês concordam? Entenderam? Você está grávida, gordura zero, não existe, tá? Ela precisa da gordura, perceberam? Tá? Porque ela tem dificuldade em usar o quê? A glicose, né? À medida que a gestação passa. Ok? Então vamos lá. Uma mulher está grávida, vamos pensar no sangue dela, como é que tá? Ela está grávida. A glicose, ela adquire pela alimentação, não é isso, a mulher? A principal fonte de glicose, não é isso? Ela ingeriu carboidrato, que se degradou em lipídios, concorda? Tudo bem? E foi para a corrente sanguínea, tudo bem dela? Essa é a glicose. O que vai acontecer? A insulina vai lá e faz o quê? Transporta para o interior da célula da mãe, não é isso? Tá? Só que, pelo fato dela estar gestante, eu vou ter o quê? Uma resistência insulínica, vocês concordam? Que é fisiológica, tudo bem? Uma resistência. A mulher, ela consegue usar glicose, mas ela não vai conseguir usar, não é? Como ela usava antes, concorda? Porque agora eu estou tendo uma resistência. Então, ela não consegue usar muita glicose, então começa a sobrar glicose que vai acabar chegando no feto, tudo bem? Por conta dessa resistência. Como é que o organismo da mulher vai reagir a isso, pessoal? Vamos lá, pensa bem na mulher. Tem um órgão dentro dela, tem a placenta, é um corpo estranho, concorda ali? Que está lançando hormônio contra-insulínico. Como é que o organismo dela vai reagir? O que vai... Isso. O pâncreas dessa mulher vai fazer o quê?
Vai ficar quietinho? Não tem alguém de fora que está criando a resistência? Então o pâncreas dela faz o quê? Vai produzir o quê? Mais insulina, concorda? Para tentar compensar. Então o pâncreas dela começa a produzir mais insulina, o pâncreas das gestantes, para também poder usar, concorda? Né? Produz insulina para tentar também usando. Entenderam? Então está sobrando glicose, tanto para a mãe, correto? Não está conseguindo usar, e também para o bebê. Tudo bem? Então isso é o que acontece. Ok? Alguma pergunta? Então, numa gestação, a placenta, ao longo da gestação, vai produzindo cada vez mais o quê? Hormônios contra-insulínicos, que o principal deles é o HLP. Esses hormônios contra-insulínicos, né, eles diminuem a resistência à insulina da mãe, não é isso? Ela não consegue usar bem a glicose, então vai acabar soprando glicose no plasma, né, nesse sangue, não é isso? Que vai acabar chegando para o feto. Então é dessa maneira que é disponibilizada a glicose para o feto, tudo bem? E a mãe, para compensar, acaba produzindo mais o quê? Mais insulina durante a gestação, no pâncreas dela, para também poder utilizar a glicose. Concordo que sim, uma resposta a isso. Tudo bem? Ou seja, se eu fosse medir a glicose de uma mãe antes dela engravidar, ela tem um valor de glicose. Vamos supor que a glicose dela antes de engravidar seja 85. Sempre 85, por aí. Quando ela engravida, vocês acham que a glicemia dela deve continuar 85? Deve aumentar ou deve diminuir? O que vocês acham? Entendeu? O que vocês acham? Ó, uma mulher tem a glicemia de 85 em jejum. Sempre foi essa faixa, entendeu? 84, 87, por aí. Ela engravidou, aí ela dosou a glicose. Pode ser nos primeiros meses logo, dosou. Vocês esperam o quê? Que esteja o mesmo valor, maior ou menor? Ó, é menor. Cai. Então a glicemia delas cai. Concorda? Se você for dosar no sangue, cai. Porque boa parte da glicose está indo para quem? Para o feto. Então na hora que dosa nela, vai estar menor. Entendeu? Não. Ela usa também. O pâncreas dela, eu estou falando uma gestação normal. O pâncreas dela também produz insulina, concorda? Ele não vai responder? Então ela também vai conseguir usar uma parte, concorda? Mas o feto está usando também, e muito, concorda? Então o que fica no sangue dela é menor. O que fica circulando no sangue da mãe é menor. Então a glicemia das gestantes, ela tende a ser o quê? Menor do que a não gestante, concorda? Por isso que o parâmetro de diabetes na gestação não é aquele valor grande, é um valor menor. Porque o normal é ela cair. Entenderam? Entenderam por que cai? Porque a glicose ali tem a mãe usando, mas o feto também. Por isso que no sangue fica menos. Tá certo? Entenderam? Agora olha só, pessoal. Tem algumas mulheres, isso aqui que eu estou falando é da gestante normal. Isso que vai acontecer com a gestante normal. Só que algumas gestantes, o pâncreas de algumas gestantes não consegue responder esse estímulo, entenderam? Então, o pâncreas de algumas gestantes não consegue fazer essa compensação, entenderam? De produzir o quê? Insulina suficiente para ela também poder usar. Tudo bem? Aquela gestante que não conseguir fazer isso, o que vai acontecer? Porque a placenta não vai mudar. Dane-se, ela vai jogar os hormônios, concorda? Contra-insulínicos. E a mãe tenta responder produzindo mais o quê? Insulina. Só que algumas gestantes, o pâncreas dela pode ser que tenha dificuldade em produzir essa insulina, entenderam? O suficiente. Aí o que vai acontecer com essas mães? Com essas gestantes? Se elas não conseguirem produzir insulina suficiente, o que vai acontecer? Os níveis de glicose no sangue vão ficar o quê? Muito altos, entenderam? Vão ficar elevados, porque ela não consegue nem ela utilizar direito. Entenderam? Aí eu vou ter o diabetes gestacional. Entenderam? Então, o diabetes gestacional, na verdade, é o quê?
É uma consequência da ineficiência do quê? Do pâncreas dessa gestante em responder aos estímulos dos hormônios contra-insulínicos que a placenta está lançando. Entenderam? Porque se a placenta manda o hormônio contra-insulínico, o pâncreas dessa mulher tem que tentar responder como? Produzindo mais insulina para ela poder também tentar usar. Entenderam? Se o pâncreas dela não consegue produzir mais insulina, o que vai acontecer? Os níveis de glicose dela vão aumentar muito. Tudo bem? Isso é bom ou é ruim para a gestação? Por que é ruim para a gestação? Por que aumenta? Porque está sobrando muita glicose no plasma. Como a mãe não está conseguindo produzir mais insulina, ela não consegue utilizá-la, concorda? Então, quem vai acabar recebendo toda essa glicose é quem? O feto. Tudo bem? Então, o feto acaba recebendo muita glicose. Porque o pâncreas da mulher não é eficiente o suficiente para quê? Para produzir mais insulina. E aí adquire-se o diabetes gestacional. E quem sofre as principais consequências não é a mãe, vocês concordam? Perceberam? Porque quando a gestação acabar, esses hormônios contra-insulínicos vão deixar de existir, concorda? Então o pâncreas dela volta ao normal. Tudo bem? Ou não, né? Se ela já tiver uma pré-exposição, aproveita e fica diabética. Tá? Mas quem vai se danar, né? Quem vai sofrer as consequências desse aumento da glicose vai ser o feto. E está indo tudo para o bebê. Entendido? Então o feto vai receber muita glicose. Tudo bem? Então isso é o diabetes gestacional. Alguma pergunta? Entenderam a fisiopatologia? Professor, a parte de quantas semanas assim na mulher? Ótimo. Ótimo. Olha, vocês pela lógica, é mais fácil esse diabetes surgir logo muito no início ou mais no final? Quanto mais no final é mais fácil, vocês concordam? Porque é no final, né, é mais pra frente que eu tenho mais hormônio o quê? Contra a insulina. Mas tem mulher que tem tanta dificuldade que às vezes no início já dá. Tudo bem? Mas é mais comum mais pra frente, entenderam? É comum mais pra frente. Tá certo? Então olha só. Entendido, pessoal? Agora vamos lá. Agora vamos pensar nas... Pode tirar esse slide aqui? Pode, né? Ó. Seguinte. Então entenderam o que é o diabetes gestacional? Ficou bem claro, né? A ideia do que é. Tá certo? Agora vamos lá. Agora, o que vai acontecer com essa gestação? Se eu tiver muita glicose no sangue, todo mundo entendeu por que está sobrando muita glicose? Né? Se eu tenho muita glicose no sangue, essa glicose vai atravessar a placenta, vai chegar muita glicose na placenta, que por sua vez vai para o feto. O feto, recebendo muita glicose, ele está recebendo muita glicose. Aí, olha bem, imagina um feto recebendo bem mais glicose. Então esse feto, ele vai começar a crescer o que? Muito, concorda? Então esse feto, ele começa a crescer mais. Esse feto começa a ter um crescimento aumentado. Porque ele está recebendo muita glicose. Ele começa a crescer mais. Ora, e a coisa vai piorando, concorda? Porque quanto mais ele cresce, não sei se vocês concordam, mais ele precisa, mais a placenta vai o quê? Mais hormônio contra-insulínico, concorda? Tudo bem? Então a placenta começa a liberar mais ainda, porque o feto precisa de mais. E mais glicose chegando. Então esse bebê vai crescendo muito. Se a gente tivesse como medir a glicose do bebê, fosse com a agulha lá, não tem? Vamos medir. Ele estaria ou não estaria com a glicemia alta? Tá, porque ele está recebendo muita glicose. Então um bebê diabético, concorda? Ele funciona como um diabético. Não funciona? Ora, se ele tem muita glicose no sangue dele, ela não é hiperesmolar? A osmolaridade desse sangue não fica maior? Porque tem mais tem mais glicose? Então, um sangue com mais osmolaridade, não é não? Vai puxar ou não vai puxar mais líquido para dentro? Vai. Então, ele vai ou não vai urinar mais? Vai. Então, esse bebê, ele vai ou não vai ter poliúria? Vai.
Ele vai urinar mais. Lembrando que a urina é o principal componente de quem? Do líquido amniótico, não é? Como é o principal componente do líquido amniótico, tudo bem? O líquido amniótico, ele vai aumentar de volume. Então isso pode gerar o quê? Um polidrâmino, que é muito comum na gestação de diabetes gestacional. Tudo bem? Então, eu vou tendo duas coisas aí importantes. O aumento do volume do líquido amniótico, né, por conta da hiperosmolaridade do feto, concorda? Do plasma. Então esses fetos vão urinar mais, vão ter uma diurese maior, que essa urina é o principal componente do líquido amniótico, vai aumentar muito de volume, então nós vamos ter polidrâminos. Esses fetos podem crescendo cada vez mais e ficarem gigantes, concordam? Que a gente chama isso aqui de macrosomia. Eles podem ter macrosomia. Bebês grandes, tudo bem? Tá? Vem cá. E o pâncreas desses bebês? Produzem o quê? Insulina, de uma forma normal. Mais insulina ou menos insulina? Mais insulina, concorda? Não é porque como é um bebê que tem mais glicose, o pâncreas dele vai produzir mais insulina, tudo bem? Então o pâncreas desse bebê produz mais insulina. Aí você diz, nossa gente, então é só vantagem. É um bebê que está recebendo demais, vai sair grandão, concorda? A desvantagem é só que você pode perder as roupinhas, concorda? Porque para nascer bebê de 5 kg, 4 kg, concorda? Será que é só tudo de bom? Será que é bom isso? Péssimo, por quê? Seguinte, quais são as desvantagens? Eu vou contar, a pior eu vou deixar para o final. As desvantagens. Primeiro, o polidrâmino, isso é ruim? É. Porque pensa bem, se cada vez maior ficando o bebê e cada vez ficando mais líquido, o útero vai ou não vai se distender mais? Vai. Então aumenta a distensão uterina, concorda? O útero vai ficando cada vez maior, mais fino, concorda também? Existe até risco de quê? De rompimento do útero, concorda? O risco de ruptura, sim ou não? Uma mulher dessa que sofre um trauma, ela tem uma chance maior de romper o útero do que a outra. Aumenta esse risco, mas qual é o risco maior do polidrâmino na gestação? O que vocês imaginam? Não está errado também. Não. Sabe o que é? É o risco de quê? Amniorrex, concorda? Aumenta ou não aumenta o risco de amniorrex? Da bolsa romper? Não é? Porque ela vai ficando mais estendido, muito líquido. Não é? Fica um balão, né? Então aumenta o risco dessa bolsa romper. E outra, quando a bolsa rompe, está todo mundo flutuando. Corre o risco de quem passar primeiro? O cordão. Então existe um risco de prolapso de cordão, entenderam? Existe um risco de prolapso de cordão. Prolapso de cordão é o cordão passar primeiro. Porque se o cordão passar primeiro, esse bebê tem que ser tirado, concorda? Porque senão ele vai imprensar o cordão com a cabeça. Com a apresentação. Tudo bem? A gente até orienta, quando faz pré-natal de pacientes que têm polidrâmino, a gente fala assim, olha, se sua bolsa romper e você perceber o cordão no canal, ela está em casa, o que ela tem que fazer? Mas mesmo que ela corra, não vai dar tempo de chegar até o hospital, concorda? Esse bebê chega morto. O que vocês concordam com isso? O que vocês pensariam para elas fazerem para salvar essa criança? Não, mas não tem como ela colocar. Não, filho. Não vai adiantar ela fazer isso. Não vai adiantar ela coisa assim, porque a cabeça está ali. Como é que ela vai pôr o cordão? Sabe que você tem que orientar exatamente. Venha para o hospital, mas sim, que tipo na posição de Maomé, assim? Assim, ela tem que ficar de cabeça para baixo e o corpo para cima. Meu Deus, o povo entenderam? Não. Assim, de 4, mas com a cabeça assim, com o abdômen assim. Faz aí. Não, mas se ela fica. Não, se ela fica assim, se ela fica assim, a cabeça não vai empurrar o cordão, vocês concordam? O objetivo é só esse, para a cabeça não empurrar o cordão. Vocês entenderam? Porque se ela fica para baixo, a cabeça vai pressionar o cordão.
ela tem que dar um jeito que o bebê se jogue para cá, concorda? Sim. Aí ela tem que chegar no hospital assim. Quando é no hospital que acontece isso, oh meu Deus, aí é o interno, né? O interno vai ter que ir por baixo, vai segurar o bebê, empurrar, entendeu? O bebê empurra, não, o feto, não, o interno empurra e fica com a mão ali, até tirar o bebê. Ele fica embaixo dos campos, concorda? Não, alguém vai ter que fazer isso, vocês entenderam? Esse alguém Então, aí tem que anestesiar a mãe de lado, vocês concordam? Não pode anestesiar ela sentada. Não é como que esse bebê vai ficar assim. Então fica de lado, o interno fica empurrando. Vira, ele tem que continuar com o dedo ali, né? Vira a perna, passa por cima do interno, joga a campo, o interno segurando, empurrando, né? Salva a vida, né? Empurrando. Entenderam? Tá? Então tem esse risco aí. Então existe, vocês entenderam esse risco? Agora vamos lá. Outra coisa, o fato do bebê ser grande, qual é as implicações? Perda das roupas, vocês não vão colocar isso, não coloca? Mas eu não duvido nada de alguém colocar isso aí. Eu não duvido de mais nada. Quais as desvantagens da macrosomia? Perda das roupas da criança. É uma. O que mais? Distócias, não é isso? Eu vou ter muita dificuldade em tirar o bebê, concorda? Não vou ter? Então, se tiver parto normal, risco de quê? Lacerações, risco de hemorragias, concorda? Grandes, materna, risco de distócias. Vocês já viram como é que a distócia, vocês vão ver na próxima aula cultural, né? Já viram? As manobras, né? Tem que fazer. Risco de distócias, tudo bem? Tá? Isso tudo porque o feto é grande. Agora, a pior de todas. Como o bebê é grande, vai aumentar muito o índice de quê? Cesáreas, concorda? Muita cesárea vai ser indicada por conta do tamanho do bebê. Gente, vocês têm que pensar sempre assim, que cesárea, como aluno, quando for fazer prova de residência, cesárea é a pior coisa do mundo, entenderam? Vocês têm que pensar assim, porque lá no base, vocês vão ver que é a coisa mais comum, concorda? Parece assim uma coisa de fábrica. É tua vez, é fila, concorda? Vai uma, vai outra, concorda? Tá? E você acha aquilo normal, tudo bem? Tá? Mas a cesárea, né? O interno que deve estar lá deve estar trabalhando que nem em pé, né? Diz que pouco dia, 9, 10 cesáreas, 12 num dia. Entendeu? Assim, de dia. Entenderam? Então é muita cesárea. Então a cesárea é péssima, entenderam? Aumenta o índice de cesárea. Entenderam até aqui? Agora outra coisa. Gente, importante. Não, só isso não. Só isso, né? Pode tipo assim, que show da Xuxa. Tá demais, né? É só isso. Até agora, assim, não tem nada muito assim, né? Não tem tanto, né? Mas vamos lá. Quer dizer, para a mãe, o que pode acontecer isso aqui com a mãe, né? Agora com o feto. Gente, olha só. Ele vai ser diabético? Ótimo, ele funciona como? Primeiro, esse feto, na vida adulta, ele tem mais risco de ser diabético. Tipo 2, tudo bem? Esse feto, ele tem um risco maior de ser diabetes tipo 2 na vida adulta, tudo bem? Tá? Outra coisa, isso é importante, vê se vocês estão entendendo. Esse feto com muita glicose, a glicose no feto, essa glicemia aumentada no feto faz com que a hemoglobina fetal tenha uma afinidade maior com o oxigênio. Isso é ruim para o feto? Sim. Essa glicose aumentada no feto aumenta a afinidade da hemoglobina fetal pelo oxigênio. Isso é bom ou ruim? Ruim, por quê? Porque a hemoglobina do feto vai ter dificuldade de quê? De disponibilizar o oxigênio para os tecidos. E pode faltar oxigênio para os tecidos, coração, para algum lugar. E esse bebê pode ir a óbito dentro do útero, tudo bem? Tá? Inclusive o diabetes é a principal causa de óbito fetal.
de feto grande. Tudo bem? Entenderam? Quanto maior o feto, maior esse risco de morte dentro do útero. Concorda pela lógica? Porque se ele está muito grande, é porque ele está recebendo muita glicose. Se ele recebe muita glicose, a afinidade do oxigênio pela hemoglobina fetal é cada vez maior. Então, menos oxigênio vai o quê? Vai ser disponibilizado para o feto. Então, vamos lá. O feto, a glicose aumentada no feto, aumenta o quê? A afinidade de quem? Da hemoglobina fetal, tudo bem? Com quem? Com oxigênio, tudo bem? Então, isso significa dizer o quê? Que vai disponibilizar menos oxigênio para o tecido desse feto. Então, vamos lá, certo ou errado? Certo ou errado? No diabetes gestacional, os fetos, eles apresentam, quando ela está descompensada, os fetos apresentam hipoxemia, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Não. Eles não têm hipoxemia. Eles têm oxigênio. A hemoglobina está cheia de oxigênio, concorda? Então no sangue tem oxigênio. Só que o problema é que esse oxigênio não consegue ser o quê? Liberado. Então, na verdade, não é hipoxemia. Eles vão ter o quê? Hipóxia aonde? Vai faltar oxigênio nos tecidos, que pode causar o óbito fetal. Vocês entenderam a diferença? Não está faltando oxigênio para ele. O oxigênio chega, chega, só que ele fica preso à hemoglobina. Não, ou seja, no sangue não tem hemoglobina. Tem oxigênio, e muito inclusive. Só que preso, entendeu? Esse oxigênio não consegue o quê? Ser disponibilizado nos tecidos. Fica rodando no sangue, concorda? Na hemoglobina. Não é. Não, eu votei. O que vai causar? Não, o sangue tem. Hipóxia não tem oxigênio. Quer dizer, esses bebês morrem não é por falta de oxigênio. Eles estão morrendo por quê? Porque o oxigênio não está sendo o quê? Liberado para o tecido. Se você tiver o oxigênio da atmosfera, a sua corda vai ficar viva. Bota um pouquinho. Para de brigar com a questão. Não, mas você entendeu a ideia? Você não vai entender de outro jeito. Então, dessa maneira vai fácil entender. Entendeu? Assim, né? Entendeu? Eu só tomo café aqui. Essa hora eu tô... É mania de comer. A gente gosta de comer alguma coisa. É uma doença. A gente vai fazer um lanche da... Não, se vê lanche, eu quero comer lanche. Então não sei o que tem que fazer da vida. Entenderam? Vocês entenderam a ideia? Vocês entenderam por que eles morrem? Sim. Pessoal, e para finalizar essa parte, após o nascimento, esse bebê deu tudo certo. Eu tenho até um caso de uma paciente, hoje ela com 44 anos engravidou pela primeira vez. Eu falo assim hoje em dia porque ela até uma professora do Senac, do SESC, de um desses, professora. Primeiro filho, 44 anos, difícil, né? Primeira consulta, a glicemia dela, 130. Sabe? Aí eu orientei ela todo de tratamento e tal, olha, você tem que fazer assim, me manda. Sabe quando é que a bonita voltou? 18 semanas. Mas ela voltou assim, ela mandou uma mensagem pra mim. Eu pensei até que ela estava entrando com outra pessoa, normal, né? Aí ela mandou uma mensagem, doutor, aí eu vi que era ela, eu disse, meu Deus, é ela. Doutor, eu já fiz o sexo, é um bebê, é um menino, tá entendendo? Parece que era menino. Morta de alegre. Aí eu vi que era ela, eu digo, gente, como ela é irresponsável, né? Eu comigo, né? Eu digo, eu não vou dizer que ela é responsável agora não, eu digo, vem cá, vá amanhã mesmo, lá na consulta, leve seu marido, pra gente ver as fotos do bebê, aparece, venha. Aí quando ela chegou na consulta, ela levando a gestação dela a pagode, né? Cara, aí eu falei tudinho pra ela, eu disse assim, vem cá, a senhora tá comprando roupa já pro bebê, essas coisas? Falei, aí ela aceitou, eu não compre nada.
Falei bem assim para ela. Não compre nada. Mas, se eu fosse assim, eu não comprava de jeito nenhum. Não compre negócio de berço, não faça gasto agora. Disse, por quê, doutor? É que talvez você não vá usar nada disso. Falei. Aí ela, como assim, doutor? Falei, o dela teve que ser. Talvez a senhora não vá usar nada. Vem cá, vamos ver aqui na internet. Porque assim, qual a principal causa de óbito? Aí você bota assim, vamos lá. Diabetes gestacional causa o quê? Cara, só morte, né? Você bota assim. Eu disse, tá vendo? Ah, ela começou a chorar. Ah, não sei o quê. Eu digo, não chore não. Porque se pelo menos a glicose descesse nessas lágrimas aí, né? Falei desse jeito pra cá. Né? E esse choro você não vai adiantar nada. Se a glicose estiver saindo aí, tudo bem. O seu bebê, aí você chora bastante que vai, porque vai acontecer isso. E pós-nascimento, olha aqui, tudo. Aí eu mostrava feto macrosoma demais, isso tem coisa horrível, né? Eu botei que bota até coisa que não é, bebê mal formado, que não tem nada a ver, né? Olha o feto macrosoma. Eu digo, pois é, entendeu? Não, pelo contrário, pronto, essa mulher mudou. De um jeito, eu pensei que ela não vinha mais, né? Mudou, entendeu? Do jeito que eu estava com medo de dar a restrição pro bebê, pelo amor de Deus, sabe? Mas assim, deu tudo certo, o fato dela, teve o bebê, todas essas domingo ela mandou lembrança pra mim lá no meu endereço, ela deixou num lugar, manda. Cheio de doce, inclusive, né? Um monte de carboidrato, ela, né? Legal aqui. Agora, gente, mas às vezes a gente precisa, porque senão elas não estão nem aí. E é o paciente mais difícil de lidar com diabético, né? Eles não, né? Não, pior que eles falam que eles nem têm, né? Não, que não tem. Não tem, isso aí não tem. Olha só. E quando o bebê nasce, o que vocês acham que vai acontecer? Pessoal, quando o bebê nasce, os pediatras, vocês já viram pediatria, e aí, eles ficam mais atentos ou não? O que pode acontecer? Quando eles nascem, esses bebês, tem ou não tem mais insulina? Lá dentro do útero, eles produziam muita insulina, não é não? Lá dentro, eles têm mais insulina, sim ou não? Então, quando eles nascem, não é oferecida aquela glicose que eles recebiam, concorda? Então eles vão consumir muita glicose e podem ter o que? Hipoglicemia e a óbito também, concorda? Né? Podem ter convulsão e óbito, tudo bem? Por isso que quando todo bebê que é grande, às vezes fez o pré-natal de qualquer jeito, o pediatra já trabalha com a hipótese que ele teve diabetes, concorda? Então, oferta glicose ou leite logo, concorda? Não fica só no peito. Vocês já ouviram isso? Tá? E o seu foi assim, né? Mas a minha glicemia é fazendo hipoglicemia, tudo está sendo. Ó, eu já vi uma situação, gente, por falta de... É porque o lugar que eu estava não tinha pediatra, mas eu não sei, as enfermeiras não tinham essa orientação nem nada. Cara, mas eu podia também ter, tu acredita que teve um bebê macrossômico, estava dando ataque cardíaco, operamos a mulher, salvamos o bebê. Quando morreu à noite, foi hipoglicemia. Bebêzão de 4 kg e pouco, pronto, no outro dia morto. Já pensou? Porque faltou isso, né? Alguém está dando a glicose, está medindo, concorda? Enfermagem, sem noção, concorda também. Não tinha pediatra no lugar, mas alguém tinha que, né? Ok. Vocês entenderam? Agora vamos lá. Como é que vai ser? Eles morrem mais dentro do útero ou fora? Dentro, a maioria morre logo dentro. Não chega nem a ver a luz, concorda? Agora, se a glicose é muito alta, então o risco de morte dentro do útero é muito grande. Então são gestações que a mãe está internada, no outro dia cadê o BCF? Entenderam? Então, quanto mais descompensada, pior. Tudo bem? Quanto mais descompensada, pior. Não, um dia desse eu vi, chegou uma paciente lá no base, com 34 semanas. Cadê o BCF? Não tinha. Que triste. Não tinha mais BCF. Aí você vai ver, aí eu tenho um diabetes, aí a gente mediu a glicose dela, 300 e pouco. Entenderam?
300 e pouco, ok? Se a glicose estiver controlada, não mata, concorda? Então, gente, vem cá. Como é que eu vou tratar essa doença? É controlando a glicose de quem? Da mãe, concorda? Se a glicemia da mãe estiver boa, não vai passar muita glicose para o bebê. Entenderam? Então, o tratamento é corrigir a glicemia da mãe. Tudo bem? Agora vamos lá. Diagnóstico. O diagnóstico, esse diagnóstico já mudou. Teve um tempo aí que cada ano mudava, entendeu? Em São Paulo era num lugar, nos Estados Unidos é outro valor, tá entendendo assim, tá? Mas como é que glicemia vocês acham que eles foram, como é que eles foram calculando o valor, para saber? É através da consequência, concorda? Que valores de glicemia poderiam causar macrosomia, concorda? Né? Então, isso é estatístico, né? Para chegar a esse valor. Então, percebeu-se que já dá para dar o diagnóstico de diabetes gestacional no início da gestação. Tem mulheres que podem já no início. Porque você também pode pegar aí, inclusive, aquelas mulheres que o quê? Já eram diabéticas e não sabiam, concorda? Se ela já era diabética e não sabia, tudo bem, mas descobriu ali, você também considera diabetes o quê? Gestacional, tudo bem? A não ser que o valor seja muito grande, não é maior que 126, tudo bem? Entenderam? Então vamos lá. O diagnóstico ficou confirmado o seguinte: na primeira consulta, logo no primeiro trimestre, tá? Se a glicemia for o quê? Maior ou igual a 92, a gente já considera diabetes gestacional. Vocês viram como baixa o valor? Entenderam? Como baixa o valor. Porque no adulto normal, qual é o valor que eu considero anormal? É acima de quanto? É acima de, maior ou igual a 120, é maior ou igual, né? Ou só maior? Se for maior ou igual a 126, né, diabético? Para gestante, olha a diferença. 92 você já considera diabético. Ou seja, tem lógica isso aí? Tem, né? Porque numa gestação, o normal é a glicemia o quê? Baixar. O nível é para estar mais baixo que isso. Tudo bem? Então, esse valor... como é que se achou nesse valor? Não é à toa, não concorda? Eles devem ter observado o quê? Que as gestantes que tinham essa glicemia, né, um grande percentual dela estava dando macrosomia, concorda? Então, considera a partir desse valor. Tudo bem? Pode ser que mude depois. Tudo bem? Então, deu esse valor é diabetes gestacional. Convém você repetir, concorda? Eu confirmo, para ver se é. Porque às vezes, gente, é difícil amanhecer em jejum, concorda? Às vezes comer outro trem à noite, sei lá como é que é. Aí você confirma. Agora, se numa prova cai um valor desse, paciente com glicemia 93, nunca vai responder, eu vou repetir. Não, né? Prova é porque o valor já é aquilo mesmo. Mesmo se repetir. Tudo bem? Repetiu 10 vezes é aquilo. Tá? Não é em prova, você não vai desconfiar de exame. Se numa prova fala que aquele valor é aquele. Tudo bem? Eu, na prática, eu gosto de... Tá? De repetir. Hoje eu encontrei uma. Hoje eu atendi uma paciente que estava dando 92,5. Eu não anotei no cartão, pedi para ela fazer de novo. Magrinha, tudo assim, sabe? Acho que não era, mas vamos ver. 92. Tudo bem? Ó, vamos supor que a glicemia dela, no início, dê maior ou igual a 126. Aí não. Se gestante está dando isso, concorda? Ela senta grávida é maior que isso, vocês concordam? Se for maior ou igual a isso, na verdade ela é o quê? Ela já era, concorda? Ela já tinha um diabético prévio, só que ela não sabia. Ela já era. Tudo bem? Bacana? Vem cá. Vamos supor, se a glicemia der menor que 92. Se der menor que 92, não é diabética, concorda? Não é. Não é agora. Entenderam? Mas ela pode adquirir?
pode, lembra que a gente falou? O risco de adquirir é mais para frente, não aumenta? À medida que a gestação avança, aumenta o risco dela virar diabética. Correto? Porque aumenta a oferta de hormônios contra insulina. Então, existe um risco maior. Tudo bem? Então, vamos lá. É bem mais fácil que ela vire diabética. Vamos supor que ela vai virar. É mais certeza no final que ela vai virar, concorda? Bem no final, se eu for pedir o exame. Mas será que é interessante eu medir lá no final? Concorda? Eu tenho que ter esse diagnóstico mais cedo, concorda? Tipo assim, se com 4 meses der o diagnóstico, com 5 vai dar? Se com 4 meses, o que eu quero dizer é o seguinte, se com 5 meses ela tiver o diagnóstico, uma gestante, é mais fácil confirmar no 6º ter ou no 4º? No 6º. Entendeu o que eu quis dizer? Quanto mais tarde, mais risco dela ficar, concorda? Mais chance. Tudo bem? Então não adianta eu pegar o diagnóstico muito tarde, concorda? Eu tenho que pegar o mais cedo possível para eu poder intervir, concorda? Tá? Então, geralmente, se escolher um período, o bebê cresce mais em que trimestre? É no 3º. Não é no 3º trimestre? O último trimestre, que é aquele lá entre 27 para frente, é onde o bebê mais cresce. Ele mais cresce aqui. Então, a gente tenta fazer o diagnóstico antes disso aqui. Então, o período ideal para tentar de novo é entre 24 e 28 semanas. É um tempo muito bom para ver. Entenderam? Então, entre 24 e 28 semanas, a gente faz de novo o teste. Só que o teste que a gente faz agora é um teste oral de tolerância à glicose. Porque, gente, qual é o principal problema dessas pacientes? Tem a resistência, né? Então a gente oferta glicose, uma destrose para elas e vê como que o organismo responde, tudo bem? Esse TOTG é assim. Ela faz uma glicemia de jejum. O que mais? Ela colhe a glicemia. Aí ela toma 75 gramas de destrose. Quando ela toma, como é que o organismo dela deve responder? Produzir o quê? Mais insulina para tentar baixar, concorda? Então eles vão fazer exatamente esse teste com o pâncreas dela. Então, mede a glicemia de jejum 1 hora depois e 2 horas depois dessa sobrecarga. Entendido? Jejum 1 hora depois e 1 hora depois. E os valores tem que dar assim. Essa de jejum tem que dar menor do que... Bom dia, boa noite, meu filho. Em jejum tem que dar menor que... Tá chovendo? Lá fora? Tá. Em jejum, é uma honra ter sua presença hoje. Olha só, parabéns. Ah, Maria, tu bateu para em jejum tem que dar menor do que quanto? 92. 1 hora depois tem que dar menor do que 180 e aqui 153, tá? Pode ser que mude, parece que estão mudando esses valores. Olha só, se tiver qualquer um valor desses alterados, qualquer um alterado, já considera diabetes. Tudo bem? Basta um. Se der 92, já é diabetes. 93, diabetes. Se der 180, 181, entendeu? Então o normal é estar abaixo disso. Se der maior ou igual, já considera diabetes. Entendeu? Então vamos ver se a gente entendeu. Perguntas. Presta atenção, vamos lá. Se uma paciente, vamos dizer certo ou errado, uma paciente fez a glicemia de jejum logo no início do pré-natal, ela deu 100. Ela deu 100, calma, complete. Deu 100. Com 24 a 28 semanas, eu não devo.
Concorda? Não é? Não devo. Tudo bem? Se no primeiro trimestre ela ganhou o diagnóstico de diabetes, acabou. Ela é diabética a gestação inteira. Entenderam? Você não tem que fazer isso aqui de novo. Entendido? Mas é mesmo que não, eu não sei nem por que eu estou falando isso, que a gente pergunta, aí todo mundo responde que é para fazer. Ó, isso aqui não é para dar diagnóstico? É biscão. Isso aqui é para dar o diagnóstico de quem não teve no primeiro trimestre, concordam? Se no primeiro trimestre a glicemia estiver alta, 93, 94, acabou. Ela é diabetes gestacional. Você vai fazer isso aqui para quê? Para jogar dinheiro fora? Se a mulher já tem um diagnóstico de diabetes, tudo bem? Então cuidado com esses pontos, para não se queimar nisso aí. Tudo bem? Ela já é. Próxima pergunta. Essa aqui top. Essa daqui é colocar e errar. Não tem jeito. Vou falar só por falar. Se a gente aceitar o seu... Não vou falar por falar. Olha só. Olha, Tadeu, pra você errar. Então olha aí. Por exemplo, vamos errar aí. Em que período da gestação eu tenho os maiores níveis de hormônios contra-insulínicos? Em que período? Entre 24 entre 24 e 28. Errado. Obras, entenderam? Gente, esse 24 e 28 a gente utiliza para tentar dar o diagnóstico mais cedo possível, concorda? Não adianta eu dar o diagnóstico no final. Eu vou ter mais hormônio contra-insulínico para onde? No final. À medida que o tempo passa, vai aumentando. No final é mais. Mas faz com 24. Claro, não adianta eu fazer esse teste depois do bebê morto, concorda? Né? Você vai fazer depois que o bebê foi a óbito? Tudo bem? Você tem que ter o diagnóstico antes que aconteça a macrosomia. Entenderam? Então acho que são as duas coisinhas que eu vejo que o pessoal erra muito, é isso aí. Entenderam? Tem uma semana específica, não? Ou só coloca no final? Não, é atender o seguinte: quanto mais tempo vai passando, mais vai aumentando os hormônios contra-insulínicos. Agora calma. No final da gestação, no finalzinho, a placenta vai ficando ruim. No final, perto do termo, vou tendo uma insuficiência o quê? Placentária. Então ela começa a produzir menos tudo bem? Então, próximo do final mesmo da gestação, a tendência é cair tudo da placenta. Tudo bem? Eu quero dizer o seguinte: quanto mais tempo passa, mais hormônio contra-insulínico vai sendo lançado. Entenderam? Porque o bebê vai precisando cada vez mais. Entenderam? Ó, vocês concordam que se eu for levar uma gestação dessa para muito longe, o bebê corre muito risco de morrer? Não são gestações que você leva até 41 semanas, 42, porque é o seguinte, lembra, no final a placenta vai o quê? No finalzinho da gestação, perto do termo, a placenta vai tendo insuficiência, aí ela começa a produzir menos tudo, concorda? Isso também é arriscado, por quê? Porque é um bebê cujo pâncreas está produzindo muito o quê? Insulina, concorda? Não é isso? E no final da gestação, aí eu vou ter uma queda desses hormônios, concorda? Então, isso na cabeça do bebê, como é que vai funcionar, concorda? Produzindo mais insulina e não está chegando glicose. Tudo bem? Ok. Entenderam? Legal. Outra pergunta, quer ver uma outra? A principal causa de óbito a gente já viu, é o quê? Intrauterino. É hipóxia tecidual. Não é hipoglicemia. O pior que você vê às vezes, algumas pessoas falando erradamente assim: gente, olha, seu bebê pode morrer de hipoglicemia. Como assim? Dentro do útero. Se a mulher está com diabetes, está indo muita glicose para o bebê, concorda? Então ele não morre lá dentro por hipoglicemia. Entenderam? Eles morrem por hipóxia. Tudo bem? Porque a glicose chega, só que não chega no tecido dele. Pode dar um... Entendeu?
pode dar tudo para essa criança. Ok? Alguém pegou a prova do Vinícius? Não. A Maria. A Maria? Ok. Olha só, se eu fosse você, nem pegava ela agora para não acabar sua tarde. Olha só. E pegue depois. Para não terminar seu dia agora, né? Deixa eu terminar depois da aula, aí você termina aí. Olha só. Agora vamos ver o tratamento, né? Risos, né? Risos. Olha só, tratamento da doença. Vocês entenderam? É legalzinho, né? Estão entendendo? Sim, muito bom. O tratamento da doença, o tratamento, a princípio, é o quê? É diminuir a glicose da mãe, entenderam? Não é? Se eu diminuir a glicose da mãe, vai chegar menos glicose para o feto, não é não? Não é isso? Não, vai crescer normal, né? Então, o tratamento é reduzir a oferta de glicose. Então, o número 1 para tratamento é a dieta, correto? Com a redução de quê? Dos carboidratos, tudo bem? Tá? Então, o tratamento inicial é a dieta. Então, quando a paciente está com diabetes gestacional, você vai orientar ela a fazer o quê? Nutricionista, concorda? Diabético. Ó, a atividade física ajuda, tá? Mas não é tanto assim que vai causar tanto, entendeu? A dieta é o principal. E a gestante não pode estar pulando, não. Ó, entenderam? Então, diminuir a glicose dela. Tudo bem? Agora, como é que você vai saber se ela está bem ou não? Se está controlada? Então, você tem que controlar a glicemia dela. Para ver se com aquela dieta está se adequando. Então, a gente faz assim. Você pede para ela medir todo dia a glicemia de quê? Jejum. 1 hora após as principais refeições. 1 hora após o café da manhã, 1 hora após o almoço, tudo bem? E 1 hora após a janta. Imaginando, por exemplo, assim, primeira coisa, essa gestante ela tem que fazer 6 refeições diárias, entenderam? 6. Quase, a gente nem consegue fazer isso, né? 6, né? De manhã, não é? Um lanche da manhã, eu não consigo fazer tudo isso, né? Almoço, um lanche à tarde, concorda? Janta lá para as 18 horas e 22 horas comer alguma coisinha, que é a ceia. Tudo bem? Essas 6 refeições, entenderam? Não consegue não. É tempo para onde que... Se brincar, eu faço mais, né? É difícil fazer só 6. Ai, gente. É porque a gente faz bem mais, só beliscando. Só beliscando, se brincar, a gente faz mais. Então, você média de jejum, 1 hora após café, 1 hora após almoço, 1 hora após a janta. Entendido? É chato, ela tem que fazer todo dia isso. Tudo bem? Tem pacientes que têm dificuldade em medir 1 hora depois, vocês concordam? Que às vezes ela almoça, tem que levar o filho, o trânsito, concorda? Então existe um esquema também para valores após quantas horas? 2 horas. Tá? Também tem para 2 horas. Mas vamos usar só 1 hora, porque senão vai ficar muita coisa. Sim. Tá? Mas existe também a possibilidade para ser 2. Só vai mudar o valor, tudo bem? Ó, o ideal é que em jejum, cuidado para não confundir, tem que dar menor que 95. Olha, não é mais de 92. O 92 é de diagnóstico. 95 é o de controle. Abaixo de 95 tá legal, tudo bem? E essas aqui, 1 hora após as refeições, tem que dar menor do que 140. Se for o caso daquelas, só por... aquelas que não podem fazer com 1 hora, porque tem gente que não consegue 1 hora depois, sabia? Que vai levar o menino na escola, como é que para no trânsito, vão medir? Concorda? Deixa eu parar aqui e furar, ela vai ser assaltada. Ó, né, se for uma cidade maior. Então, para essas aí, a gente pode usar 2 horas depois. Aí o valor muda de 140, só para curiosidade, para um valor 120. Tudo bem? Só muda o valor que vai usar, tá? Mas vamos usar só esse, que o que importa é a gente entender a ideia. Tudo bem?
Então a paciente, ela vai fazendo esse controle. Entenderam como é que elas vão fazer? Você dá para ela uma tabelinha, aí elas botam todo dia. Jejum, vamos supor. Olha só, jejum, 1 hora após o café, 1 hora após o almoço, 1 hora após janta. Então, Por quanto tempo ela vai fazer? ótimo, você vai usando o bom senso. É muita furada, concorda? Os postos de saúde disponibilizam a agulha e um negocinho. Às vezes não tem, elas têm que comprar, e é caro isso aqui. É uns R$100, não é barato. Ó, R$100 para muitas famílias é muito dinheiro, concorda? R$100 você, né? Olha só. Ó, aí elas pedem. Vamos supor que ela mediu, que hoje é 4, né? Pô, ela começou dia 6. Sim, dia 6. Ó, hoje ela mediu, vamos supor, deu 85, aqui deu 130, 127, 108. E aí, pessoal? Tá bom, concorda? Tá muito bom. Aí, se ela tá ficando sempre muito bom, qual é a lógica? Aí o que você pode fazer? Gente, tá bem controladinho. Então vamos fazer assim. Ou de repente faz um dia assim, outro não, concorda? Ou fica uma semana sem medir, tudo bem? Entenderam? Porque ela vai aprendendo que... Aí, por exemplo, vamos supor que amanhã ela mediu, no outro dia, mediu, aqui deu 102. Opa! Ela já vai saber, nossa, não, aqui não. Aqui deu normal, 93. Aqui deu 102. Não. 150. Aí ela tem que ficar esperta. Gente, o que foi que eu comi aqui, concorda? Não é não? Ela mesmo vai se educando. Nossa, eu comi tapioca, ó, não posso comer no café porque aumentou muito, entenderam? Então ela já tira aquele negócio que comeu, entenderam? Aí, essa deu alterado. Aqui deu normal, aqui deu, gente, 190. Aí, nossa, eu comi aquele doce com leite moça, com não sei o que, concorda? Então eu não vou comer mais, concorda? Tá? Aí tá, aí continua. Aí ela fez aqui 90, aqui 120, 132, aí ela tomou juízo. Nossa, eu tô... Não, doutor, pode deixar que eu vou controlar. Aqui deu 139, presta atenção. Aqui deu 87, chuta aí, 120, 137, 142 e aqui 112. Vamos supor que tem mais dias, tudo bem? Porque ela não vai vir de uma semana para outra, né? Aí você olha e diz assim, será que tá bom ou não? Então eu tenho que ter um parâmetro se tá bom ou não, concorda? Tá? Vamos lá, aí ela não mediu aqui, aí aqui deu 112, 115. Gente, rapidinho, isso aqui vocês vão ter que saber mexer. Aqui deu 80, calma. Aqui deu 112 de novo. Ela não fez aqui, esqueceu e esqueceu essa. Ah, minha fita acabou. Aí ela chegou para você. Gente, tá bom ou não tá bom os valores? Então é o seguinte. Eu posso ter algumas alteradas? Posso. Mas que percentual eu considero normal? Não pode ter mais de 30% alterado, entenderam? A ideia é essa. Não pode ter mais de 30%. Então você olha. Você faz assim, ó. Vamos ver. Como é que estão as glicemias dela aqui? Vamos lá. Quais foram as alteradas? Tem não é não? Outro. Né? Outro alterado. Esse aqui, não é não? Outro. Deu né? 3 alterados. 3. Será que tá tão ruim isso aí? Não tá, foi 3 vacilinhos. Então você faz a conta assim, olha só. Quantas glicemias ao todo foram feitas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21. Não foi 21? Então faz assim. Quanto é 30% de 21? É só calcular isso. Descobrir 30% é só multiplicar por 0,3, concorda? Fica mais fácil. Porque 30% é 30 por 100. 0,3, não é não? É só multiplicar. Quanto é que dá isso aqui?
Dá 6,3. Então significa dizer o quê? Ó, quantas estão alteradas? 3. Ultrapassou o limite? Não. Quer dizer, até 6,3 poderia. Entenderam? Então, por exemplo, se tivessem dado 5 alteradas, 5, está normal ou não ainda? Está normal. Entenderam? Entendido? Se der mais de 30%, o que você vai orientar para ela? Mulher, ou tu te arruma, concorda? Você não está conseguindo baixar a glicose, concorda? Não está conseguindo. Vocês entenderam? Aí nós vamos ter que entrar com o quê? Com a insulina. Se ela não conseguir controlar as glicemias com a dieta, a gente vai ter que fazer insulina nela. Tudo bem? Insulina. Ó, então vamos lá. Então vamos aprender o básico, tudo bem? A maioria das pacientes conseguem controlar a glicemia com a insulina NPH, tudo bem? A maioria. Se não der certo com a NPH, aí você tem que usar outras, mas aí a gente não vai entrar nesse detalhe, tá? Às vezes tem que entrar com aquelas rápida, aquelas de ação mais longa, tudo bem? Então o que eu quero que vocês entendam o básico que responde para todo mundo. Até porque você como clínico, se a coisa apertar, vocês vão chamar o endócrino, concorda? Que é a pior pessoa pra gente chamar, entenderam? Pra mexer com gestante. Mas, tá? É a pior pra mexer. Porque não são todos que sabem mexer. Porque com gestante é diferente. E eles querem tratar a gestante como a outra. Aí eles começam a mexer com um monte de insulina que a gente não sabe mexer, concorda? Eu digo, olha, o filho é teu, concorda? Porque aí eles botam rápida, botam lenta, botam não sei o que, concorda? Tá? Então vamos lá. Pergunta: qual é o tratamento do diabetes gestacional? É a dieta primeiro. E como é que eu faço esse controle? É o que a gente chama de perfil de 4 pontos, né? 4 pontos. São 4 pontos ao dia que eu vou medindo. Então o objetivo da paciente é que ela não ultrapasse essas glicemias aqui, concorda? Então eu não posso ter mais do que quantos por cento? Mais de 30% alterado, vocês entenderam? Se tiver menos de 30% alterado, o controle está adequado. Entenderam? Bacana. Agora, quando é que eu vou entrar? Como é que você me responde isso aqui? Quando é que eu entro com insulina para uma gestante? Quando ela realizar o tratamento com dieta, não é não? Mais de quê? De 30% das aferições tiveram o quê? Anormais, concorda, alterada? Aí eu preciso entrar com a insulina. Tudo bem? Vamos lá. Como usar a insulina? Vamos lá. A insulina, se eu for usar de preferência, tem muito estudo com a insulina o quê? NPH. A dose que você pode usar, normalmente, vai de 0,3 a 1 unidade quilo dia. Ó, gente, eu vou fazer bem devagarinho isso aqui, tá? Ai, vocês vão entender. Vamos lá. Olha só. Coragem, nós vamos entender isso aqui. De um jeito ou de outro, mas a gente vai entender. Olha só. Ó, você vai entrar com a insulina NPH para uma paciente. Quais são as pacientes candidatas ao uso da insulina? Aquelas que têm mais de 30% do perfil alterado. Então você está diante de uma paciente dessas. Então você vai entrar com insulina. Você vai entrar de 0,3 a 1 unidade quilo dia. Você pode escolher qualquer valor. Tá? Geralmente, quando a maioria está muito alterado, ou então a paciente é muito acima do peso, você acaba usando um valor maior, concorda? Eu devo utilizar mais insulina quando é no início ou no final da gestação? Quanto mais no final, talvez eu precise usar mais, concorda? Tá? Então às vezes você usa 0,5, 0,6, tudo bem? Entendido? Tem casos que passa até de 1, se for o caso. Quando você for usar insulina, você vai fazer o seguinte: antes do café, exatamente antes, você faz metade da dose, entenderam? Metade da dose da insulina você faz logo no jejum. Entenderam a metade? Aí,
antes do almoço e às 22 horas, você faz a outra metade, entenderam? Só que põe metade da metade aqui e metade da metade aqui. Então vai ser o quê? 1/4 e 1/4 da dose. Entenderam? Entenderam? A metade vai ser a metade vai ser antes do café da manhã? Antes do café, exatamente antes. É antes dela comer. Aqui é antes do almoço. Antes do almoço. E aqui às 22 horas. Não é 22 horas que ela toma a ceia? Então, aqui é antes da ceia. Entendido? E se ela não toma ceia? Não, ela tem que comer a ceia, porque ela vai usar insulina, concorda? Tá? Ó, pessoal, é o seguinte. A insulina NPH, ela é uma insulina rápida? Não. A rápida é quem? A regular, não é? Não. A insulina regular, ela atua logo. Quando alguém está com a glicose alta, num hospital, você faz a insulina regular para baixar logo. É a regular que a gente usa. Tudo bem? A insulina regular, o pico de ação dela é entre 1 e 2 horas. Então a regular ele baixa logo. Existem umas insulinas que baixam muito mais rápido, tudo bem? Mais instantânea, que é as ultra rápidas. Mas vamos falar dessas duas que vocês vão lidar no SUS, né? A regular, o pico dela é de 1 a 2 horas. A NPH, o pico dela é de 4 a 6 horas. Entenderam? De 4 a 6. Então, uma pessoa não vai morrer se tomar NPH agora, concorda? Mas ela tem que comer alguma coisa, concorda? Porque o efeito dela é mais na frente. Tudo bem? Não é tomar e não comer mais nada. Entendido? Então não esqueça, a NPH, ela vai atuar lá na frente. Essa NPH, por exemplo, que se toma no café, ela vai agir, o pico dela é aonde? É lá no almoço, entenderam? É lá no almoço. A NPH que é feita no almoço, o pico dela é lá para janta, concorda? E a NPH que é feita 10 da noite, o pico dela é na madrugada. Então ela tem que comer, concorda? Essa daí a gente também tem que ficar dentro daquela síndrome da noturna e da 6 horas da manhã. Como é que é? Aquela síndrome que os diabéticos também que dá. Fala logo o nome da síndrome, que faz tanto tempo. Ah, como é? Sim. Ó, principalmente quando você está usando dose alta. Esse seu sim. Sim, olha só. Tem que sim. Ó, continuando, né? Olha só. Foi bem importante essa, né? Para enriquecer mais a aula. Olha só. Olha, beleza aqui. Vai fazer muita diferença. Vamos matar um trem desse, né? Ó, então vem cá. Eu achando que ele vai falar, não vou falar nada. Olha só, tudo bem? Como é que vai ser a insulina? Bacana. Então vamos lá, vamos começar um exemplo? Vamos supor que uma mulher vai ficar melhor eu colocar para vocês assim, reto, assim, café, almoço e janta, ou eu ponho assim, fica melhor na horizontal? Assim, né? Eu também acho também. Vamos lá. Então vamos supor o seguinte, presta atenção. Exemplo, uma prova, né? Não, isso aqui, não, porque na prova vocês vão encontrar a tabela pronta. Então o que vocês vão fazer é o que vocês vão dizer. Ó, olha só, Deus me livre, vocês matarem a paciente, botarem glicose 20, entendeu? Olha só, aí morreu e eu tenho que considerar certo. Para o caso que a paciente está morta, tem que ser de 20, 20, 20. Né? Eu não duvido de nada, entendeu? Alguém colocar aí pronto, dizer que a mulher está morta. Olha só, vamos supor que uma mulher tem 112 quilos. E ela foi fazer o perfil glicêmico, deu mais de 30% alterado, tudo bem? E aí, a gente iniciou insulina NPH. Você optou por 0,7 unidades, tudo bem? Entenderam? Você iniciou com 0,7. Vamos começar a 0,7. Então vamos lá, como é que você vai fazer o cálculo? Tudo bem, 0,7 vezes isso, você multiplica. Quanto é que dá? 0,7 vezes isso dá quanto?
quanto? Deu quanto, pessoal? 7 vezes 2, 14, vai 1, 8, dá isso aqui, não é? Aí, vírgula, concorda? Não é isso? 78,4. Bacana. Então, essa vai ser a dose de insulina que ela vai usar, concorda? Por dia. Vai ser a dose que ela vai usar. Aí você pega essa dose e divide como? Pega assim, quanto é a metade disso aqui? A metade. Se eu dividir por 2, quanto é que dá? Gente, você pode arredondar, porque a insulina você não usa décimo. Aqui é como se fosse 78, não é não? Metade de 78 é o quê? 39? É 39? Pronto, 39. Então eu vou usar de manhã 39. Pode aproximar. Se quiser colocar 40, sem problema aqui, concorda? Não, o que é 40 para quem usa 39? Entendeu? Tá? Então vamos supor que você vai usar 39 de manhã. 39. E agora? Divide para 2 de novo. Quanto é a metade de 39? É quanto? É quase 20 e 20, concorda? Tá, 19, 19. Então vou usar 19 e 19. Entenderam como é que se faz? Ó, se alguém colocar aí 40, não está errado. Porque aí você usa 40, 20 e 20. Tudo bem? Ai, põe um valor redondo na prova. Pode. Não, mas não é redondo. O mundo não é redondo. Então... não é não? Então, 39, 19, 19. Tudo bem? Mas você aproxima. Entendeu? Ó, talvez para o paciente... Gente, você escolheu 0,7 para começar. Poderia ser 0,8, poderia ser 0,6. Então, na prática, não vai fazer muita diferença eu considerar esse 39. Porque às vezes é melhor considerar 40, concorda? Porque fica mais fácil ela medir. Não é? No aparelhinho? Nas canetinhas, é mais fácil 40. Tudo bem? Bacana. Então, vamos lá. Essa paciente, então vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam. Olha só. A paciente, ela vai... Não, acho que aqui vai ser melhor. Assim. Vamos lá. Essa paciente, ela vai fazer o seguinte. Na hora que ela acordar, jejum. Ela acordou, e aí? Ela está em jejum. O que ela vai fazer? Ela vai medir a glicemia, não vai? Ela mede a glicemia. Tá. Na hora que ela mediu a glicemia, ela não vai tomar o café da manhã? Quando ela for tomar o café, antes de tomar o café, ela vai fazer o quê? Ó, ela quer o jejum. Aí, antes do café, eu não sei se assim vai ficar bem. Antes do café, ela vai tomar insulina. Que dose de insulina? 40. Não, 39. NPH. Vocês viram que ela vai tomar 39? Sim. Aí ela toma o café. Não toma o café? Depois. Aí, 1 hora após o café, ela vai medir a glicose, correto? Entenderam? Aí tá. Beleza. E agora, pessoal? Aí vai vir o almoço, não vai? Aí, vamos lá. Antes do almoço, exatamente antes dela almoçar, o que é que vai ser feito? Ó, antes do almoço, você vai ter que ver quanto é que está a glicemia dela. Por quê? Ó, calma. Antes dela almoçar, ela vai levar 2 picadas. Vai ver quanto é que está a glicemia. E vai ver também, e vai tomar a insulina NPH. De quanto? 19. A insulina de 19. Isso é para ver se está muito insulina ou está pouco. Por que ela tem que fazer essa glicemia antes do almoço? Antes dela almoçar. Porque é o seguinte, lembra daquela insulina que ela fez de manhã? O pico dela vai ser no almoço. Então a gente tem que ver, antes dela comer, quanto é que está a glicose. Porque se a glicose tiver... Calma. Depois, ela vai almoçar. Aí eu meço 1 hora após o almoço. Entendeu? Depois,
Antes das 22. Ela vai usar a próxima insulina, que hora vai ser? Nasceu. Não é só às 22? Mas ela tem que jantar primeiro. Ó, ela vai jantar, não vai jantar? Ela janta. 1 hora após a janta. Não. Ela tem que... Antes da janta, eu tenho que ver quanto é que está a glicemia, sim ou não? Sim. Eu tenho que ver como é que está a glicose dela antes dela jantar. Aí 1 hora após a janta, eu faço o quê? É de novo. Mede a glicemia de novo. Calma. Depois, Aí eu vejo... às 22 horas, antes da ceia, o que eu faço? Seu mãe insulina. Ela toma insulina. Que unidade? 19. Ela não tem que medir a glicemia. Não, eu meço a insulina, antes da ceia, a insulina. Ah, é? E depois, É essa insulina que foi feita aqui, o pico dela não é só na madrugada. Aí 3 horas da madrugada, ela mede, ela acorda com a glicemia. É um inferno vir a vida dela, concorda? Peraí, eu não sei se assim deu pra entender, mas deixa eu botar na vertical. Pronto, ele fica mais. Vamos lá. Não. Entendeu? É só pra lembrar. Ó, quando ela acorda, rapidinho, ela acordou, jejum, mede o quê? Ela tem que ver quanto é que está a glicemia, não é isso? Aí ela vai o quê? Fazer a insulina o quê? Ela faz a NPH e já toma o café da manhã, concorda? Ela faz a insulina e toma o café. 1 hora depois, aí ela mede a glicemia, não é isso? Aí está perto do almoço. Antes do almoço, você mede ou não mede a glicemia? Mede, vê quanto é que está. E já faz a insulina o quê? NPH. Tudo bem? Aí ela almoça. Aí 1 hora após o almoço, mede a glicose. Não é isso? O que mais? Aí ela janta. Antes da janta, eu vejo ou não vejo quanto é que está a glicemia? Sim. Faz insulina aqui não, né? Não. Aí ela janta. E aí 1 hora após a janta, mede de novo a glicemia. E depois? Aí antes da ceia, não é a glicemia não. Faz a insulina. Não é não? Aí, 3 da madrugada, mede a glicemia. Então vamos lá. Quantas medidas de glicose ela fazia antes naquele perfil? Quantas? 4. Não eram 4? Não eram 4? Presta atenção, era 4. Jejum. Pós-almoço. Não. Jejum. Pós-café. Pós-almoço e pós-janta. Eram 4. Agora ela está medindo quantas vezes? 8. Não. Aí 1, 2, 3, 4. Não sabe nem contar. Não, querido? Não. Quantas glicose? Quantas? 1, 2, 3. Peraí. Tá. Não, é quantos? Não, eu quero levar pra você que só fala agora. 9. Peraí. Quantas picadas? Ó, eu não estou contando as picadas da insulina. Quantas medidas de glicemia ela faz? Ela faz uma depois da refeição. Se ela fez 4 refeições, 5. Não, eu não vou responder que eu vejo isso todo dia. Concorda? Quantos? Como? Repete. São 7 vezes, não é não? Não é 7? 1 hora após. É 7. É o perfil, ó. Porque ela continua. São 7, né? São 7, querido, ó. É o de antes, quer dizer, jejum, 1 hora após café, 1 hora após almoço, 1 hora após a janta. Agora, o que mudou? Mas aí só não. Calma, homem. O que mudou? É que agora ela tem que estar fazendo uma antes do almoço, antes da janta e 3 da madrugada. Antes da ceia não faz. Antes da ceia não faz? Não, a glicose. Dá 7. Tá com dor, é? Não, acho que eu dormi no colchão tão. Ó. No plantão. Então, 1 hora antes da. Entenderam? 1 hora antes do. Não, pai. O que muda agora é que aumenta 1 hora antes da janta, 1 hora antes do almoço e na madrugada. Gente, vem cá, ó. Presta bem atenção. Qual é o objetivo dessa medida?
antes do almoço. A gente não vai medir a glicose antes dela comer, no almoço. O objetivo dessa glicose antes do almoço é para você, antes do almoço, você mede a glicemia para poder ajustar essa insulina aqui, ó. Entenderam? A insulina NPH que você faz no café, entenderam? A que você faz no café, o pico dela é no almoço. Ou seja, se antes de almoçar a glicemia estiver muito alta, se ela estiver muito alta, você não vai deixar a mulher sem comer, entendeu? Se ela estiver alta, é porque eu tenho que fazer o que na manhã seguinte? Aumentar essa insulina, entenderam? Ó, essa insulina da manhã não pode ser 39, eu vou aumentar para 42, por exemplo. Entenderam? Se essa glicemia daqui estiver muito baixa, eu vou ter que diminuir a insulina da manhã, entenderam? Agora, qual é o valor de referência que eu vou usar para saber se está baixo ou não? Concorda? Essas aqui, o valor de referência para corrigir a insulina é de 70 a 100. Entenderam o que eu quis dizer? Entenderam? Entenderam? Porque, ó, se a glicemia dela for, por exemplo, 50 antes do almoço, não está baixa? Está muito baixa. O limite é 70. Está muito baixa. Então eu vou ter que diminuir a insulina essa aqui. Agora, se estiver acima de 100 antes do almoço, está alta. Então eu faço o quê? Aumenta a insulina de lá. Entendeu? Eu ajusto de um lugar só. Agora, quando ela almoça, ela não usa insulina também? Sim. Insulina. O efeito dessa insulina vai ser onde? Na janta. Então você olha antes da janta. Nossa! Então antes da janta. O Elber faz uma saia. Deus me livre, porque ele tirou nota baixa. Ó, Ele faz uma não, ó, se for antes da janta, Mesma coisa. se tiver muito baixa a glicemia, Aumenta. a glicemia, por exemplo, se antes da janta tiver 120, não está alta, porque também tem que estar entre 70 e 100. Se essa aqui tiver alta, eu faço o quê? Aumenta a NPH no almoço, entenderam? Se ela estiver abaixo de 70, eu faço o quê? Eu diminuo a insulina do almoço, entendeu? Então, essa medida aí, antes da janta e antes do almoço, é para corrigir as insulinas de trás, entendeu? E como é que eu corrijo a insulina das 22 horas? Vem aqui, que aqui não faz a insulina? É 3 da madrugada. Ela tem que acordar 3 da madrugada e furar, né? Sim. Aí 3 da madrugada ela ora. Se tiver abaixo de 70, o que é que você faz? Se tiver abaixo de 70, diminui essa insulina. Se tiver acima de 70, você aumenta. Entendeu? Porque é assim que você vai ajustando em cada ponto. Então, pode ser que no dia seguinte você mude só a insulina da manhã. Vocês concordam? Pode ser que você mantenha a da manhã normal, aumente essa e diminua essa, entenderam? Então você vai ajustando. Professor, vocês mantêm a alimentação dentro da dieta dela. Hã? Quando você diminui, mexe em você tem que adequar. Não, ótima pergunta, legal, ótimo. Olha, não, você mexeu numa, pronto. Não significa dizer que você tem que continuar com aquele valor 0,7, entenderam? Não vai manter mais isso, concorda? Quando eu vou mexendo, aquilo vai mudando automaticamente. Que eu vejo os colegas, às vezes, que não sabem mexer muito com isso aqui. Aí eles fazem, às vezes eles querem mudar uma e tentar ajeitar as outras. Não é. Você só mexe naquele lugar. Mas só que aí a somatória de todos tem que dar abaixo de Não, uma, não? não necessariamente. Não, se eu tiver que aumentar, eu vou ter que aumentar, concorda? Ó, agora a ideia é a seguinte: toda vez que quando a gente está usando mais de uma unidade de quilo, mas isso aqui eu acho que não vai interessar para vocês não. Quando está ficando muito alta, entenderam? Quando você tem que estar usando muita insulina, entenderam?
A insulina, ela está fazendo quantos pontos? 7, né? Você pode fazer 8 pontos nela. Olha esse na boca. Você faz um ponto nela e pode deixar só o bico e ela tomar. Você ia falar, tipo assim, a pessoa altera a insulina, só também tem que acompanhar. Mas eu já falei com a paciente isso aí, sabia? Eu digo, minha filha, só tem um jeito de você emagrecer. É a dieta dos pontos, você fazer por pontos. É de ponto, faz ponto, vai não fazer ponto. É acupuntura, né, doutor? Eu digo, não. Você dá uns pontos na boca e deixa só um canudo fora, que aí você come só líquido, aí vai emagrecer, né? Fazer uns pontos, é bom. A dieta. É bom, pede pra ela fazer. Mas gente, não tem como emagrecer tapando a boca, né? Só assim, ó. Olha, né? É bom. Olha só. Vocês entendem? Sim, o que você ia falar? Quando a gente usa acima de 1, não tem? Só 2 observações, assim, só para a vida de vocês, mas não que pode ser cair em prova de residência. Acima de 1, eu estou usando insulina demais, não tem? Acima de 1 quilo dia, uma unidade. Então, geralmente com esses pacientes, a gente acaba associando metformina. Entenderam? Além da insulina, a gente acrescenta metformina. Outra coisa. Muitas gestantes, às vezes, precisam fazer corticoide, concorda? Para amadurecer o pulmão. Lembrar que o corticoide faz o quê? Aumenta a glicemia, altera o perfil todinho, começa a aumentar. Então, toda vez que vai usar corticoide, a gente tem que aumentar, se eu não me engano, é 30%. Não lembro, não anota esse valor não. Você tem que aumentar a percentagem da insulina que usa. Você tem que aumentar a insulina toda vez que eu dar corticoide, porque ele sobe o nível. Tá? Legal? Sim. Vocês entenderam? Sim. Então era isso. Diabetes era isso aí. Que horas são? Amanhã é o que? 63. Já? Amanhã você falou que hoje era o mais tranquilo. Amanhã é o quê? Não, isso aqui. Não. Amanhã Não é difícil não, você acha? Não, eu acho que isso aqui é tranquilo, é uma aula fácil. Muito bom. Não tem muito bom, dá pra entender, entendeu? Amanhã que a gente vai ver uma bomba, né? Puberdade, ó. Já passou dessa parte, você sabe disso? Não, puberdade puberdade Professor, na prova de N4. Nossa, eu tô com. Deu um jeitinho aqui. Professor, a prova de N4 vai ser só conteúdo de N4? O Tadeu, o nosso líder, ele havia mandado uma mensagem para mim que na prova, né, da N4 vai entrar, parece que é anticoncepcional, né? Gente, o líder que vocês têm foi esse, que foi o que ele me falou. Entendeu? E a sala foi muito bem anticoncepcional. Você entrar lá. Eu acho que a gente vai ter um dia de final de semana. Não, ele falou que era para colocar anticoncepcional na prova. Você não falou que eu tô pra ajudar a turma. Não, pra ajudar Não sou eu quem está falando, sou o líder. Doutor, ajude a turma, coloque o anticoncepcional na prova. Então, eu prejudico a turma aqui. Ele falou para colocar. Então a gente vai ver isso com carinho, tudo bem? Cara, que jeito foi esse? Eu nunca senti dor na minha vida. Deixa eu sentar aqui pra você nas costas. Peraí. Tira as concepcionais. Eu nunca tive, ó. Algum problema na prova? Alguém? Não, alguma soma errada, dá uma olhada rapidinho. Eu acho que é esse tênis, eu tenho que jogar fora esse tênis. Não é porque eu gosto muito dele, já tem um lado que tá meio. Eu tenho, mas vai ser mais fácil de pôr. Não tem que eu tô com pressa? Não tem que ser ruim. Vem cá. Eu fazia que eu queria perguntar um negócio pra você, mas eu fiquei com vergonha de perguntar. Mas o que eu faço pra ficar magrinha assim? Me fala pra mim. Eu sou muito treino, dieta. Eu também queria saber, pra eu ficar magrinha. Fale a verdade pra mim. Me diga.
Mas é bom assim, velho. Esse somado errado aqui. Ó, tá bom. A minha também. Somado errado aqui não dá. Não pode. O professor, e o conteúdo? Peraí. Vai ter mesmo? Peraí. Ele vai passar só. Peraí, poxa. E-mail, com 3,5. Peraí, velho. Vai ser só N4? Como é? Professor, vai ser só N4? Não faz induzindo. Tá, não tô induzindo não, só. Viu? Ô, Everton, não. Deixa que eu somo. Vai ser só N4? Peraí. 1, 2, 3, 4. Calma. Não, olha aqui. Deixa eu somar, pô. Ele tá olhando nada. Calma. Ó, 1, 2, 3, 4. 5. 2,5. 2,5. Eu posso, Everton? Pode. 2,5. Se bem que não tá 2,5. Aqui é 1 ponto. 1. Isso aqui foi eu coloquei fresco. Ah, eu Aqui achei que você tava somando aí. 1 mais 1,5, 2,5. 2,5 Ah, com 9. dá Aí, 5. o senhor me induziu, o senhor que me induziu, tá vendo? Mas era o 9 e 5 do 9. Ah, o senhor que me induziu, é. Mas. Tá bom soma aí, daqui, né? Everton. Professor. Vai. Não, é sério mesmo. Tá. Não. Já sei. A repositiva você vai trocar essa nota. Tirar nota boa nessa. Porque senão você tá enrolando. Eu gosto das meninas aplicando. Eu gosto dela. Vai vir nós três. Então. A gente não pode levantar a cabeça pra beber água. Mas não pode ter isso, não. Beber água, professor? Não. Beba antes, veja de sombra.